Olá e bem-vindo ao Real Economy. O meu nome é Maitiri Sitaraman e neste episódio estamos em Bruxelas, trazendo até si as notícias económicas que precisa e pode usar. No programa de hoje, vamos estar à conversa com Olli Rehn sobre a história do crescimento da Europa, enquanto olhamos para a mudança do modelo económico nórdico. Também vamos ver um pequeno projeto que está a fazer uma grande diferença no crescimento de Portugal. Europa 2020. Os planos da UE para o crescimento futuro são muito grandes em termos de objetivos. 75% do emprego, 3% do PIB da UE a ser investido em ID. Depois, as emissões com efeito estufa têm que ser reduzidas 20% mais do que há 25 anos. 40% mais pessoas a receber educação universitária e ainda 20 milhões de pessoas a serem retiradas da pobreza. Mas as regras do jogo mudaram. A crise da zona euro significa que temos preocupações muito mais imediatas para resolver. A economia da UE contraiu no último ano e meio e é esperado que chegue aos menos 0,1% em 2013. Sabemos que na Grécia e na Espanha a economia está em forte contração, mas até mesmo as economias mais estáveis, como a França e a Alemanha, também estão agora a sentir o aperto nos números do crescimento. A taxa de desemprego na UE, e especialmente na zona euro, está num nível recorde. A Grécia está no topo das tabelas, Espanha segue o exemplo. Mas mesmo em países como a França, e especialmente a Suécia, é a juventude que está a sentir a frustração de não ser capaz de ser produtiva. Então, onde estamos na história do crescimento europeu? Sébastien Le Belzic foi até à Suécia tentar obter algumas respostas. Imagine-se um país no meio de uma tempestade económica que se pode manter acima do nível das águas. Um país onde 9 em cada 10 pessoas dizem ser felizes. Um país cujas finanças são as mais saudáveis da Europa. Esse país é a Suécia. Mas por trás desta aparente calma, os subúrbios suecos estão a pegar fogo. A origem dos tumultos é o desemprego, que é 2 vezes mais alto entre os imigrantes. A Suécia, que se acreditava estar protegida da crise, está agora em choque. A crise económica e os seus efeitos estão a ser sentidos aqui na Suécia. O famoso modelo escandinavo viu as suas asas cortadas e os motins urbanos do mês passado prejudicaram a imagem do país. Está na hora de voltar aos fundamentos do famoso modelo escandinavo. É um modelo que é o resultado de 15 anos de reformas. Um posto de trabalho em cada 5 no setor público foi cortado, os transportes privatizados. Os impostos estão entre os mais altos do mundo, mas a segurança social é excelente. A Suécia sempre ultrapassou o valor médio para o crescimento e emprego em relação ao resto da Europa. O governo quer continuar as reformas mergulhando nas suas economias. Em 2013, o ministro das Finanças pretende reduzir a taxa de impostos sobre as sociedades de 26,3% para 22% e injetar mais de 600 milhões de euros em infraestruturas, investigação e desenvolvimento. Acredito que o crescimento e a recuperação precisam de algum apoio. Precisamos de reestruturar as finanças públicas. Se voltarmos à falta de credibilidade, isso vai destruir a confiança na recuperação. Pelo menos metade dos países da UE têm espaço fiscal no próximo ano e isso pode ser usado para estimular o crescimento. A queda das taxas de juros também deve ajudar a aumentar o investimento no setor privado. Com uma faturação de mais de 25 mil milhões de euros, um quarto dos 110 mil funcionários da Ericsson trabalha em investigação e desenvolvimento. Creio que no final o que todos nós precisamos para ser competitivos é a capacidade de investir em I+D, transformá-la em inovação através de jovens empresários que vão fazer crescer a nossa economia. Acho que essa é a chave. Nos subúrbios de Estocolmo está o futuro do crescimento da Suécia. Aqui em Kista foi criada a Ericsson, juntamente com alguns dos diamantes do país, como o Spotify e o Skype. Esta é uma caça de talentos. Precisamos atrair essas pessoas e o que elas querem não é apenas um bom emprego e um bom salário, também procuram qualidade de vida. O resultado é que em Kista foram criados 4 vezes mais postos de trabalho em comparação com o resto do país, o que deve levar a Suécia a navegar em águas mais calmas. Junta-se a mim nesta conversa sobre o crescimento o chefe económico da Europa, o comissário da UE para os assuntos económicos e monetários, Olli Rehn. Obrigada por estar connosco. A inevitável comparação entre os países nórdicos e os seus modelos económicos, como o da Suécia e a Europa do Sul, tem sido feita muitas vezes durante esta crise. Na sua experiência, acha que o modelo é utilizável em toda a Europa ou é agora redundante?
O modelo nórdico tem sido relativamente bem sucedido em combinar competitividade económica e justiça social, especialmente no que diz respeito à educação e inovação. Foram capazes de proporcionar igualdade de oportunidades e proporcionar um bom ambiente de negócios para as empresas. Nesse sentido, há algo a aprender com os países nórdicos. Voltamos ao assunto dentro de instantes, fazemos agora uma pausa e continuaremos a conversa com Olli Rehn. Também vamos olhar para um pequeno projeto que está a fazer uma grande diferença nas taxas de crescimento em Portugal. Mas antes disso, vamos deixá-lo com um curso intensivo de economia. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto é calculado pela soma de todos os bens e serviços finais que compramos num ano. Digamos que um padeiro compra os ingredientes para fazer pão. O custo dessas matérias-primas está incluído no preço final do pão que compramos. O preço do pão, juntamente com o preço final de tudo o que compramos, como alimentos, roupas ou eletrodomésticos, é adicionado ao que o Governo gasta em educação, no sistema de saúde e noutros serviços. O que cria esse grande número chamado PIB, ou PIB nominal, que inclui todas as exportações de um país, mas subtraindo as importações. Mas se os preços têm subido num ano, isso significa que a inflação está incluída no PIB. Então, esse número não vai demonstrar se um país tem produzido mais bens e serviços. Então, simplesmente subtraindo a inflação, chegamos ao número real para saber se um país está a contrair ou em crescimento. Bem-vindo ao Real Economy. Ainda está connosco o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn. Há uma percepção global que a UE está a suavizar a sua posição sobre a austeridade. É uma percepção correta? Que estão agora a mudar completamente em direção ao crescimento? E se assim for, como responde aos críticos? Temos um aumento da credibilidade dos Estados-membros da UE na política fiscal. O Banco Central Europeu tomou medidas decisivas para estabilizar os mercados e temos uma estrutura robusta de governação económica a médio prazo para o ajuste fiscal gradual e o avanço de reformas estruturais. Devido a estes três fatores, podemos agora ter um ritmo mais lento de ajuste fiscal. Olhando para a Europa 2020, para as metas e objetivos, quão perto acha que se pode chegar em 2020 ou vamos ficar em modo combate de incêndios? É muito difícil dizer exatamente quais vão ser os resultados das nossas políticas. Claro que a partir do final do ano começar a ter um crescimento mais robusto no ano seguinte. É muito difícil dar objetivos quantificáveis, mas a direção é muito clara. Na mesma nota, vamos falar sobre um pequeno projeto que está a ter um grande impacto na estratégia de crescimento de uma cidade portuguesa. Sébastien Le Balzic tem vindo a acumular milhas para lhe trazer esta história. Em poucos meses pode levantar voo. Esta aeronave elétrica, a primeira do género, foi criada aqui, numa oficina da Universidade do Porto. Foi projetada e construída por um ex-aluno com conhecimento especializado em materiais compósitos. Como resultado dessa experiência, surgiu o desafio por parte de um cliente de desenvolvermos uma aeronave ultraligeira com uma série de características muito particulares e que nós entendemos logo desde a primeira hora que seria um desafio interessante para nós abraçarmos. O projeto é financiado em 30% pela Universidade do Porto e o resto com um orçamento de 17 milhões de euros da Comissão Europeia através do FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A universidade, que é a maior universidade do país, quer em termos do número de estudantes, quer em termos da produção científica, via os seus estudantes abandonarem a região para outras zonas do país, para Lisboa ou para o estrangeiro, sem capacidade e sem esperança para se fixarem cá. Em 6 anos, o Silicon Valley português tornou-se no verdadeiro batimento cardíaco de uma região em crise. A economia portuguesa está no 3º ano de recessão. Num ano, o país viu uma queda de 4% no crescimento. Em abril, o governo apresentou um plano com 2,5 milhões de euros direcionados às PME. Esta combinação de negócios desenvolvida no Porto, nas margens do Atlântico, é um exemplo de um casamento entre empresas e universidades para impulsionar o crescimento. Foram criados 900 empregos num país onde 17,8% da população está desempregada. As novas tecnologias podem ser o futuro de Portugal.
Quão importante para o crescimento da UE é seguir em direção a esta cultura ou ambiente de empreendedorismo e investimento? Acho que ambos são importantes, ou vários outros problemas. Uma grande questão, especialmente nos países do sul da Europa, são as condições de crédito excessivamente apertadas para as pequenas e médias empresas. Estamos a trabalhar em conjunto com o Banco Europeu de Investimento e o Banco Central Europeu para corrigir este grave problema. E o Banco Europeu de Investimento recebeu um grande aumento de capital no final do ano passado para que possa aumentar os empréstimos em 40% este ano e nos próximos 2 anos. Por que é que há a percepção que estas são meias medidas? Um dos principais problemas é que temos vários atores que nem sempre são bem coordenados. Todas as instituições europeias têm de trabalhar em conjunto para encontrar soluções para este grave problema de acesso ao financiamento. Essa é outra percepção, que a Europa não consegue pensar em conjunto. E mesmo que comecem a pensar juntos, não conseguem trabalhar juntos? Não acho que essa percepção esteja certa, porque temos feito muito para conter e superar a crise. Fomos capazes de evitar falhas desordenadas na Europa. Estamos agora a trabalhar no sentido de apoiar o crescimento sustentável e a criação de emprego. Uma última pergunta. Hipoteticamente, se tudo isto fosse deixado nas suas mãos, como resolvia o problema? Se pudesse ter influência no Banco Central Europeu, podia responder-lhe muito abertamente e de forma genuína. Claro que o BCE está a fazer o seu melhor para ter crescimento, apoiando a política monetária. Eu faria o que fosse preciso para restaurar o canal de crédito e deixar o fluxo de crédito para as pequenas e médias empresas, porque é por aí que passa a criação de emprego e nós precisamos disso. É tudo. No próximo episódio de Real Economy, vamos abordar a questão do desemprego jovem e as possíveis soluções existentes. Obrigada e até lá.